uma... Opa, pronto. Obrigado pelo convite, e fico muito animado de poder falar para estudantes de graduação da FGV, e, na verdade, eu vou falar um pouco, as ideias que eu vou falar têm a ver com um texto que eu escrevi com um colega da FGV do Rio, Tomás Pereira, quando nós dois éramos professores lá, e são coisas que a gente ficou pensando durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu vou falar aqui sobre uma concepção de separação de poderes que me parece que permite dividir o mundo em dois hoje, assim. Essa concepção e a que contrasta com ela, que eu vou apresentar já já. Essa é uma concepção que, embora ela seja tipicamente, distintamente americana, eu vou argumentar depois que ela não é exclusivamente americana, nem que ela é necessariamente associável às respostas que o direito constitucional americano dá para problemas de separação de poderes hoje. Então, é uma concepção que parte da premissa de que, se a gente for pensar, não sei o quanto que vocês já tiveram aula de constitucional, mas vocês certamente, os que tiveram e as que tiveram, lembram dos artigos federalistas, as premissas de que nós precisamos de governantes, porque não somos anjos e anjas, e pelo fato de que os governantes não serão anjos e anjas, a gente precisa controlá-los de alguma forma, mas eleições são insuficientes com mecanismos de controle, então a gente precisa de precauções auxiliares, e o que eles chamam de separação de poderes nos artigos federalistas é basicamente um conjunto de coisas que você faz sob essa rubrica de precauções auxiliares. Até aqui, nada demais, mas tem dois twists nessa história que têm implicações que já a gente vai ver que contrastam com a maneira pela qual o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, encara a separação de poderes. Primeiro, que, partindo dessas premissas, né, o problema é resolvido por meio de mecanismos e controles que estão expressos no texto constitucional. Esses mecanismos e controles, eles não vêm da razão humana, eles podem ser justificáveis com base em argumentos racionais, mas eles são decisões que foram tomadas e plasmadas num determinado texto constitucional. E essas decisões implicam que algumas alternativas foram excluídas. Você optou por colocar lá certas competências e controles e não outros. Segundo, que o judiciário é uma instituição, num certo sentido, pelo menos, como todas as outras, dentro desse cenário. Tem competências previstas na Constituição, recebe certas tarefas, interfere no funcionamento de outras instituições e também vai ter interferências de outras instituições no seu funcionamento. Então, o judiciário ele precisa ser pensado nessa perspectiva como uma instituição que está nesse mesmo caldo de controles que tem que ser desenhados e não algo que está fora desse problema. Por que essa é uma concepção tipicamente americana? Acho que ela se torna influente a partir da experiência americana. Acho que tem muito a ver, vou voltar nisso ao final, com o fato de que acho que formalmente não é a primeira vez que pessoas estão sentando com uma folha de papel em branco para pensar como que a gente cria regras para uma Constituição. Eu li outro dia que, sei lá, na Córcega, alguém fez uma Constituição e discutiu 30 anos antes, mas como não foi para frente, não conta, pelo menos, né, não se tornou relevante historicamente. Mas pensem um pouco nessa atividade. Você está sentando para escrever esses limites, para pensar que mecanismos você vai criar para atender a esse problema, né, de criar um governo poderoso, mas que se controle também, já que você, fora do governo, não tem mecanismos de controlá-lo efetivos. Então, essas pessoas, né, estão criando esses mecanismos ali no texto constitucional. Então, 3 coisas que eu não estou dizendo até aqui. Não estou dizendo que essas regras devem ser interpretadas de um jeito ou de outro. Não estou dizendo que essas regras não precisam de interpretação, de modo algum. Podem gerar suas próprias controvérsias, as regras que dizem respeito a competências desses poderes. E também não estou dizendo que isso só vale para as regras que expressamente falam de separação de poderes ou não. Estou dizendo que, no geral,
as decisões tomadas na Constituição expressam várias respostas, várias escolhas entre alternativas excludentes para determinar quem tem poder para decidir o que e quando. E isso significa, se você aceitar isso, que, em princípio, essas regras podem levar à conclusão de que tem certos temas que não são para o judiciário responder. E essa é uma conclusão difícil no direito constitucional brasileiro e difícil no direito constitucional de outros países. Eu vou falar um pouco disso já já. Mas antes, um exemplo de como esse sistema funciona até recentemente. Uma decisão que ilustra esse tipo de raciocínio e os problemas que ele pode gerar também é um caso Nixon contra Estados Unidos de 93, que não é o presidente Nixon, era um juiz qualquer lá que, por ser um juiz federal, o processo de impeachment ocorre no Senado. E a Constituição americana diz lá que o Senado tem o poder exclusivo de processar e julgar casos de impeachment contra juízes federais. O que o Senado fez? Criou uma comissão especial para emitir um parecer sobre esse caso, e esse parecer seria levado para aprovação no plenário, muito parecido com o sistema brasileiro de impeachment do presidente da República, por exemplo. Mas o juiz entrou na justiça e chegou até a Suprema Corte, alegando que o Senado não tinha poder para fazer isso, não tinha poder para delegar o seu poder para uma subcomissão, para um subconjunto dos seus membros. Apenas os senadores todos poderiam discutir esse tema. Como é que a Suprema Corte americana decidiu? A maioria dos ministros, acho que 6 ou 7, disseram simplesmente o seguinte: olha, a Constituição diz que esse é um poder do Senado, está enfaticamente dito aí que é o poder exclusivo para processar e julgar. Essa é uma tarefa judicial que a Constituição deliberadamente colocou na mão do Senado, não tem o que a gente fazer. Outros ministros que votaram concordando com essa conclusão levantaram alguns problemas que vão soar familiares para quem já leu algumas decisões do Supremo sobre impeachment. Eles observaram, peraí, isso aí tem que ter limites, né? A gente aceita que o Senado tome essas decisões, mas se o Senado decidir jogar a moeda para o alto para resolver se impeacha ou não impeacha o juiz, se o Senado resolver que a pena é não só a remoção do cargo, mas, sei lá, a decapitação. Eles disseram, tem coisas que a gente tem que estar preparado para considerar que vão exigir intervenção judicial. Mas isso foi um argumento da minoria. A maioria disse, essas questões são absurdas, são hipóteses muito exageradas, a gente, a princípio, tem que confiar no funcionamento normal das instituições, e essa é uma competência que foi tirada de nós e dada para o Senado. Vejam que isso contrasta com uma leitura do que é um modelo americano de separação de poderes, porque a gente está muito acostumado a pensar que os Estados Unidos são o país da supremacia judicial, pelo menos onde ela nasce, né? Com Marbury versus Madison. Mas o direito constitucional americano não é só isso. E a influência desse direito no mundo não é simplesmente a ideia da supremacia da Constituição. Inclusive, é interessante lembrar que, no caso que todo mundo cita, né, Marbury versus Madison, a Suprema Corte se recusa a empossar o juiz que estava, o indicado para o cargo de juiz que estava entrando na justiça, porque declara inconstitucional uma lei que expandia a sua competência. Então, a Corte basicamente está dizendo o seguinte: eu vou declarar inconstitucional porque a Constituição me dá certos poderes limitados e essa lei quis me dar mais poder do que pela Constituição eu deveria ter. Então, se a gente for olhar lá na origem desse sistema, que chega até nós como um sistema de supremacia judicial, a gente vai ver que está meio embutida a ideia de que tem limites previstos na própria Constituição. Agora, para contrastar com isso, peguem, por exemplo, o que aconteceu na discussão da ADPF 378, que foi uma ação ajuizada contra uma série de leituras e medidas adotadas pela Câmara dos Deputados. Na verdade, o objeto era a lei dos anos 50 que regula o processo de impeachment. E se pedia ao Supremo que reinterpretasse esses procedimentos dessa lei à luz da Constituição de 88 para garantir um rito do impeachment que fosse perfeitamente compatível com o texto constitucional. E tem uma das muitas questões, esse é um caso muito interessante para pensar a separação de poderes, porque a magnitude do que estava em jogo era muito grande, né, um processo de impeachment.
E tem muitas questões muito minuciosas de processo legislativo que o Supremo enfrenta e decide ali, de processo decisório legislativo. Então, uma dessas questões diz respeito à seguinte, eu vou falar muito resumidamente, eu tenho certeza que vai parecer a coisa mais filigrana e chata do mundo, mas se você tivesse algo em jogo num processo de impeachment, como todos os brasileiros tinham, para qualquer um dos lados que você achasse que era o certo, você deveria se importar com questões aparentemente tão minuciosas quanto a seguinte: a Câmara dos Deputados tem que escolher uma comissão especial, a mesma do caso que eu mencionei agora, mesmo tipo de coisa do caso Nixon contra os Estados Unidos, uma comissão especial que vai receber as alegações contra o presidente, a presidente no caso, e formular um primeiro relatório recomendando a abertura não do processo. Como se forma essa comissão? A Constituição não tem regra sobre isso. A Constituição apenas diz que a Câmara vai poder se organizar, vai criar suas próprias regras, os casos do Congresso têm esse poder pela Constituição, e a Constituição também diz que as comissões vão ser preenchidas proporcionalmente. Vai haver representação proporcional dos partidos nas comissões. E o que aconteceu com relação à formação dessa comissão especial que ia fazer o parecer? O PMDB estava rachado, você tinha o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, e você tinha uma ala do PMDB que era mais favorável à presidente Dilma. Eduardo Cunha era ali um inimigo declarado, inimigo político declarado da presidente. O PMDB estava rachado. E você precisava determinar quem ia ser os representantes do PMDB nessa comissão, por força da representação partidária. E aí tinha duas possibilidades. Normalmente, em períodos menos turbulentos, a liderança do partido indica e a Câmara simplesmente aceita a indicação. Então, o líder do partido vai dizer, das minhas 7 vagas nessa comissão, eu quero as deputadas Carolina, Isabelle, Thaís, Maria Luísa, etc. Eu determino quem vai integrar essa comissão. Mas como o partido estava rachado, houve o lançamento de uma chapa alternativa, chapa avulsa, como se tornou conhecido na época, uma chapa que competia com quem a liderança do PMDB ia indicar. Você tinha ali 2 chapas, né? Uma chapa mais alinhada com o Eduardo Cunha e uma mais alinhada, se não me engano, com Pisciani, alguma outra liderança do PMDB nesse momento. O fato é que você tinha 2 chapas e o artigo do regimento da Constituição dizia que elas seriam eleitas, diria que a comissão seria eleita. O que o Eduardo Cunha fez? Disse, bom, o regimento diz que que a comissão vai ser eleita, eu vou fazer uma eleição. Quem quiser, vota na chapa Eduardo Cunha, quem quiser, vota na outra chapa. E assim, a Câmara ia escolher quais deputados do PMDB iam integrar aquela comissão, e não simplesmente o que a liderança do partido indicou. Certo, então estou contando essa filigrana toda aqui para dizer o seguinte, a questão que foi colocada era que seria inconstitucional o regimento da Câmara ser interpretado de modo a permitir a disputa eleitoral de 2 chapas. Então, o ministro Barroso, por exemplo, disse que, como a Constituição fala que tem que ter representação partidária, a Constituição quer fortalecer partidos. Por isso, você deveria interpretar a legislação e o regimento da Câmara, mesmo que eles estivessem falando em eleição, no fundo, você deveria entender que é a indicação do líder do partido que é decisiva, porque, segundo o ministro Barroso, a Constituição quer fortalecer partidos. Em contraste, a posição do ministro Fachin foi bem diferente. Ele não discordou da interpretação do ministro Barroso necessariamente. O que ele disse foi outra coisa. Ele disse, olha, não acho que a Constituição tenha substância suficiente sobre esse tema para autorizar a gente a determinar como que a Câmara vai escolher a formação da sua comissão especial. Então, o ministro Fachin está ecoando, de alguma forma, aqui essa ideia de que tem temas que não são com a gente, tem temas que são, né, com outros poderes. E não quer dizer que não tenha regra jurídica envolvida. Tem um artigo do regimento da Câmara dizendo que a comissão vai ser eleita. Não quer dizer que não seja direito a ser interpretado por juízes em geral. A questão é que há uma alocação de autoridade que diz quem interpreta essas regras aqui não é você, quem decide essas questões não é você. Então, apareceu essa discussão no âmbito do próprio Supremo. E é curioso porque
né, essa visão que o ministro Barroso endossou, por exemplo, não acho que era a regra na minha leitura no Supremo há 30, 40, 50 anos, mas tem se tornando cada vez mais a regra. E vejam como ela é diferente do que eu descrevi dessa concepção americana original. É uma concepção que diz que o mais importante é você se perguntar o seguinte: o que a Constituição diz sobre um determinado problema? Se eu sei o que ela diz, se eu sei o que é constitucional e inconstitucional, se eu sei o que nossos direitos exigem em cada caso, se eu sei o que é uma violação de direitos ou não, se eu tenho essas respostas, a competência é secundária, porque o mais importante é fazer cumprir a Constituição. O mais importante é garantir que os direitos sejam preservados, como a Constituição exige. Essa é uma concepção que é muito mais próxima do que tribunais constitucionais mais recentes fazem nas últimas décadas. Então, por exemplo, há algumas décadas consolidado no direito constitucional, na jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, né, segundo os comentadores que eu conheço, que questões de separação de poderes desse tipo têm uma importância muito secundária. O tribunal ele vai se perguntar, antes de tudo, o que substantivamente a Constituição exige em termos de tratamento do Estado com relação às pessoas em cada caso. Se você tem a resposta para isso, é irrelevante se você está diante do legislador, do executivo, de competências que tenham sido alocadas dessa ou daquela maneira para essas instituições. Não significa que o tribunal possa fazer qualquer coisa sobre esses temas. O tribunal vai se colocar uma série de limites, como eu não vou criar regras aqui, eu não vou ser o primeiro a decidir um determinado tema, não sou eu que vou escolher qual medida restritiva de direitos o Estado deve adotar, mas eu vou ser a pessoa que sempre vai poder dizer se aquilo é constitucional ou não. E a deferência, quando ocorre, nesse modelo, ela é uma deferência que é sempre interna. É uma deferência que você está sempre dizendo o seguinte: eu tenho critérios para resolver esse problema. A Constituição me dá material para dizer se uma determinada medida ou omissão estatal é constitucional ou não, mas eu posso adotar certos parâmetros para usar esse poder que deixam alguma margem de atuação para os poderes políticos, né? A gente pode olhar, por exemplo, como no exame de proporcionalidade, segundo algumas leituras, existe alguma margem para deferência quando você cria exames que aí vai ter discussão entre diferentes modelos, diferentes países, que vão se perguntar o quanto que o judiciário deveria, né, adentrar na terceira etapa do exame de proporcionalidade, o quanto que isso é um exame especificamente jurídico, ou tem um componente político mais acentuado. E só para quem tiver interesse, tem um artigo interessante que compara justamente isso, no caso, um artigo do Dieter Green, que compara proporcionalidade no Tribunal Constitucional Alemão e proporcionalidade no Canadá, para chegar a essa conclusão, que tem momentos diferentes do teste de proporcionalidade em que o tribunal vai dizer isso aqui é mais comigo do que com os políticos, ou isso aqui é mais com os políticos do que comigo. Então, voltando aqui, temos dois modelos de separação de poderes. Não quer dizer que eu não pretendo propor aqui a única maneira de dividir esse debate, mas para os fins dessa distinção do que eu quero chamar a atenção aqui, vamos dizer que tem dois grandes modelos, né? Um modelo, na verdade, reconhece que são duas perguntas fundamentais na tarefa de interpretar a Constituição. O que a Constituição me fornece de parâmetro para decidir um problema X? E uma segunda pergunta: o que a Constituição me diz sobre quem deve aplicar esse parâmetro? Então, uma maneira de reconhecer essas duas perguntas, no caso de impeachment, é você dizer que, embora a Constituição diga lá que os crimes contra a ordem constitucional, os crimes de responsabilidade, são aqueles listados, né, no artigo 85 e definidos em lei, é direito, é regra, é lei, porém, não compete ao judiciário aplicar esses dispositivos para decidir se um presidente é culpado ou não de um crime de responsabilidade. Compete a outra autoridade, o Senado, porque a Constituição expressamente deslocou do judiciário essa autoridade. Esse é um modelo que prevê duas perguntas, uma substantiva e uma de competência. Mas o que eu descrevi como um modelo, me parece mais frequentemente
vista em tribunais constitucionais recentes, e acho que o Tribunal Constitucional Alemão exemplifica isso bem, é um modelo em que você, no fundo, só tem uma pergunta: o que a Constituição diz? Eu posso até concluir que ela não diz tanta coisa e que ela deixa muito espaço para os outros poderes agirem. Mas isso é diferente de fazer uma pergunta de competência. Uma pergunta de competência é compatível com você dizer: a Constituição regula esse tema minuciosamente, mas não é comigo. Não sou eu que deve aplicar esses critérios. Evidentemente, essa concepção que eu estou associando aqui aos Estados Unidos, né, se a gente for pensar nas implicações dela, ela não é necessariamente confortável, ela tem seus problemas, especialmente porque a gente pode sempre querer que haja mais e mais limites para o que instituições públicas podem fazer ou deixar de fazer. Mas tem algo a ser dito sobre o fato, voltando àquela minha premissa lá no início da fala, de que o judiciário é uma instituição como essas, né? O judiciário é uma instituição também sobre a qual você deveria se perguntar: será que não pode errar? Será que não pode também tomar decisões muito ruins e muito erradas? Por que eu acho essa concepção importante de ser discutida? Porque ela faz uma coisa que você só se perguntar o que a Constituição diz não faz. Ela, de alguma forma, respeita a história específica daquele país e as tragédias e dilemas que levaram a escolhas que os constituintes e as constituintes fizeram com relação a como organizar os poderes. Ela reconhece que a Constituição é fruto de contingências históricas e que essas contingências estão ali definidas no texto constitucional, são decisões a serem respeitadas como tantas outras tomadas no texto constitucional. Então, considerem, por exemplo, que muitas constituições na América Latina regulam com um grau minucioso de detalhe as relações entre executivo e legislativo. O caso do Brasil, por exemplo, se você for ver as decisões da Constituinte sobre medida provisória, sobre como regular os poderes de agenda do executivo diante do Congresso, aquilo tem décadas de experiência nacional e de tragédias nacionais que estão refletidas nas escolhas muito consequentes que essas pessoas fizeram. E me parece problemático que a gente não tenha a mesma abordagem quando a gente pensa nas competências do judiciário. Parece que, por ser uma instituição que interpreta, ela se coloca acima desses limites e dessas regras de competência. E, no fundo, isso está ligado a dois modelos de Constituição. E aqui eu só já vou arrumar para a minha conclusão. Tem um texto do Paul Kahn muito, muito interessante, de uns 20 anos atrás, que ele divide, né, também toda a divisão do mundo inteiro em dois, tem 1000 problemas, mas ela pode também ter insights interessantes, e eu acho que ele tem um insight interessante quando diz que tem dois tipos de cultura constitucional no mundo. As culturas constitucionais em que o direito constitucional ele é, sobretudo, produto da história, e as que o direito constitucional é, sobretudo, produto da razão. Pelo menos é percebido como tal, né? Os dois casos é produto da história e da razão, mas em um dos casos as pessoas olham para a sua Constituição e pensam o que seria a melhor leitura possível de uma Constituição para estar de acordo com ideais de justiça e de racionalidade que eu seja capaz de justificar publicamente. Enquanto em culturas constitucionais que são mais históricas, a primeira pergunta que você faz é o que foi decidido no passado. E o que foi decidido no passado pode ser muito imperfeito em termos, né, dos seus ideais de justiça e do que é uma boa sociedade. E é interessante que a gente, na América Latina, né, acho que, como tribunais fortes são um fenômeno recente, constituições um pouquinho mais antigas, mesmo como a brasileira de 88, acho que não pegaram a era dos problemas gerados, né, por perplexidades que surgem de ajuste fino nas competências de instituições judiciais, como a gente já tinha décadas de experiência em pensar sobre ajuste fino nas competências no que se trata do executivo e do legislativo. Então, concluo aqui só para dizer o seguinte: essa concepção, e agora no final vou defender um pouco uma concepção que reconhece duas perguntas e não uma só, né? Uma concepção que eu e Tomás chamamos lá de separação de poderes como alocação de autoridade. Primeiro,
se você considera que tudo se resolve por interpretação constitucional de cláusulas substantivas, você está ignorando decisões muito importantes que os constituintes tomaram. E, ao fazer isso, eu acho que o exercício de pensamento que a gente poderia fazer é, digamos se você tivesse que fazer a sua Constituição hoje, com tudo que a gente aprendeu desde 88 sobre as virtudes e os problemas do desenho do judiciário que a gente tem em 88. Certamente você escreveria muito mais coisas diferentes na Constituição de 88, não sei se limitando, empoderando, mas você certamente adotaria um desenho muito diferente, e você gostaria que esse desenho fosse seguido. Você gostaria que esse desenho, daqui em diante, refletisse esse aprendizado que nós tivemos no passado. E me parece que você tem uma concepção em que a única coisa que importa é interpretar substantivamente a Constituição, né, o que essas cláusulas exigem em termos de justiça e proteção a direitos, igualdade, etc., ignorando competências, me parece que é você tornar sem sentido esse exercício, o exercício de criar uma Constituição, o exercício de fazer escolhas específicas com relação às tragédias passadas nacionais sobre a alocação de poder e como construir regras e competências que atendam melhor a objetivos que a gente considera importante. Então, né, se a gente tivesse que dividir o mundo nesses dois modelos, talvez já tenha passado o momento de... Eu acho que não são coisas que você escolhe, eu acho que são como tradições constitucionais vão desenvolvendo. Acho que a gente está, no Brasil, num momento já muito do tipo 1, né? Do tipo 1 não, do tipo 2, só fazemos uma única pergunta, o que é a Constituição, como ela pode ser interpretada. Não nos preocupamos tanto com a questão de para quem ela aloca a autoridade. Mas eu gostaria apenas de lamentar a possível extinção de uma concepção de separação de poderes que mantém duas perguntas vivas na cabeça do intérprete, né? O que a Constituição diz e quem tem autoridade para aplicar o que a Constituição diz. E a Constituição é uma decisão sobre essas duas coisas. Obrigado. Obrigado, professor Diego. Obrigada pelos inputs, acho que foram muito produtivos e interessantes. Eu queria passar agora a palavra para a professora Thais. É toda sua. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite também. Oi, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, é um prazer falar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz graduação, mestrado e agora eu estou terminando o doutorado na GV. Então, ser chamada pelos alunos da graduação é realmente algo que me deixa muito, muito feliz. E principalmente vendo que aqui, né, sexta-feira à noite, tanto engajamento. Então, claramente eu vejo que vocês são todos apaixonados por separação de poderes. Ou vocês são obrigados a comparecer para ter crédito para se formar. Uma das duas. Se for esse o caso, então, esse é o último painel, último gás, pessoal. Enfim, eu queria falar que essa apresentação que eu fiz conversa muito com, acho que, a apresentação do professor Diego, porque eu acho que a apresentação do professor Diego é um contra-exemplo do problema que eu vou levantar. Então, eu acho que se dialoga bastante nesse sentido. Essa é uma versão também de uma aula que eu dei tanto para o Greco quanto para a turma de graduação de Constitucional no ano passado, que me chamaram para dar de novo, né? Então, acho que gostaram, apesar de todas as piadas que eu fiz, que depois minha irmã classificou como cringe. Enfim, que bom, o pessoal tá rindo. Eu hesitei em fazer essa piada no Zoom, porque, sei lá, não dá para saber se as pessoas estão rindo ou não, e aí eu ia ficar mal, mas eu apostei. Enfim, pessoal, vou começar. O tema da apresentação de hoje, né, proposta pelo CA e pelo Greco, é a análise comparativa do direito constitucional brasileiro e do direito estrangeiro. Como é muito difícil fazer qualquer tipo de comparação, e muito menos num nível de detalhe que consegue trazer a interpretação grossa, né, do direito e não deixar algo na superfície, eu decidi focar a minha apresentação numa questão mais metodológica, digamos, que eu acho que é mais assim uma forma de apresentar um problema que a gente tem que pensar quando a gente está pensando sobre separação de poderes, né? Então é isso, eu decidi discutir a temática a partir desse nível um pouco mais alto de abstração, mas as reflexões propostas aqui são empiricamente informadas,
pela experiência do Brasil e, em larga medida, de outros países do sul global. Então, é isso. Ao invés de focar em detalhes da separação de poderes no Brasil, essa apresentação é mais focada na ideia de separação de poderes em si. E, mais especificamente, se a ideia de separação de poderes existe ou não, se a gente pode falar numa ideia de separação de poderes. Então, em específico, eu quero utilizar a experiência brasileira para pensar sobre esse ideal de separação de poderes, que, em geral, a gente aprende, discute e até utiliza como ponto arquimediano para avaliar a forma pela qual a separação de poderes se manifesta no Brasil. Então, é isso. E antes de começar, né, entrar aqui no que eu efetivamente quero apresentar, eu só queria dizer que, nesse momento, eu não quero propor nenhuma avaliação sobre o modelo de separação de poderes que a gente tem no Brasil, mas acho que isso vai aparecer, né, durante a discussão. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que existe uma grande diferença entre a ideia de conceito e a ideia de concepção. Isso é uma coisa que eu obtive esse enquadramento teórico para pensar o mundo muito, muito tarde na minha carreira, e eu acho que, se vocês extraírem alguma coisa dessa apresentação, eu gostaria que fosse isso, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a ideia de separação de poderes pode ser entendida tanto como conceito quanto como concepção. O conceito se refere a uma ideia abstrata com alguns elementos que são, em geral, aceitos, pelo menos como ponto de partida. A concepção, por sua vez, é uma especificação do que o conceito significa em um determinado contexto. Então, vocês já devem ter, mais do que discutido aqui, né, nessa semana, o conceito de separação de poderes, que, em geral, ele concentra 3 elementos. Que, de novo, aqui é um modelo ideal que não necessariamente se verifica na realidade, mas é uma forma, é algo que nos é passado e que, muitas vezes, acriticamente, a gente reproduz de maneiras muito graves, né? Mas, enfim, os elementos são: o poder é distribuído entre 3 poderes e cada qual tem uma função. O legislativo cria leis, o executivo implementa as leis e o judiciário aplica as leis. A separação de poderes serve para conter abusos, então esse é o segundo elemento. E os poderes não só têm funções diferentes, como eles têm o dever de controlar uns aos outros. Então, esses são os 3 elementos que, em geral, quando a gente fala separação de poderes, a gente está pensando sobre isso. As concepções de separação de poderes, por sua vez, né, variam de acordo com visões de mundo amplas sobre a democracia e também sobre provisões constitucionais específicas. Então, muitas vezes, a gente, em geral, trabalha dentro dessa lógica do conceito de separação de poderes, mas o que a gente vê na realidade são diferentes concepções. Então, aqui eu vou tratar um pouco da concepção usualmente atribuída aos Estados Unidos, mas que o professor Diego bem colocou, não trata-se de um modelo ideal, assim, talvez até estereotipado, mais do que algo que se verifique na realidade, né? Mas, de uma maneira muito simplificada, existe a leitura de que a separação de poderes dos Estados Unidos é considerada mais rígida. Eu digo simplificada porque, assim, existem muitas nuances, mas, em geral, a ideia que se tem e que se passa é essa, né? E essa concepção se baseia nos valores e percepções de mundo que a gente encontra naquela democracia, também falando aqui num grau mais alto de abstração. Então, por exemplo, uma separação de poderes mais rígida, como aquela, se baseia em ideias como uma desconfiança maior com relação ao Estado, né? Também o fato essa desconfiança advém do fato de que o maior medo que permeia aquela democracia é de que o Estado invada de maneira abusiva a esfera privada. E, naquele contexto, a esfera do indivíduo é hipervalorizada. O exemplo que eu sempre dou nas aulas aqui, acho que não, enfim, não cabia trazer muito isso, mas eu não sei se vocês já assistiram aquela série Tiger King. Toda vez que eu ensino separação de poderes, eu recomendo, eu acho que é essencial para entender separação de poderes, porque todos os brasileiros que assistem aquela série acham completamente aberracionária
Mas o que eu falo para alunas e alunos é que naquela cultura democrática, essa hipervalorização da minha propriedade, dos meus direitos, da não invasão do Estado, faz sentido. Por quê? Porque justamente ela é compatível com uma determinada visão de mundo. Lógico que isso não se pode generalizar, mas é uma leitura também num grau de abstração mais alto. E essa visão é permeada por uma outra ideia, a ideia de que o contexto é bom e a intervenção do governo é ruim. Então, nesse modelo mais rígido, a contenção de abuso é o principal, porque, em geral, a gente quer manter o status quo como ele está, né? E, por fim, essa visão também é permeada por uma última ideia, que é de que homens não são anjos, né? Então, que deixando as coisas sem controle, as pessoas tendem a abusar de seus poderes. Então, esse é um conjunto de ideias que, de certa forma, informa a forma como aquele constitucionalismo de separação de poderes mais rígido se comporta. Em contraposição a isso, a gente tem outras concepções que atualmente têm sido relacionadas ao sul global. Eu não gosto de fazer essa generalização, então eu vou falar mais do Brasil, mas existe essa leitura. Então, de maneira muito simplificada também, a separação de poderes no Brasil é lida como mais flexível. E o exemplo mais clássico é o do STF, que com o tempo virou uma corte com poderes muito amplos, né? E cada vez mais amplos. E essa concepção se baseia em valores e percepções de mundo que encontramos nessa democracia, ou pelo menos essa é uma leitura, tá? Tipo, de novo, estou falando, pensando numa versão muito simplificada do que a gente entende por democracia no Brasil e do que a gente entende pelo constitucionalismo e a separação de poderes. Então, a Constituição de 88 é chamada de transformadora, né? E o que significa dizer que ela parte do ponto de partida que o status quo é ruim e que ele deve ser modificado através do direito. Então, se isso se verifica empiricamente ou não, não é o ponto daqui, mas o ponto é dizer que a partir do momento que você tem essa visão, isso demanda com que você repense o papel de cada poder, né? Porque é uma concepção muito diferente daquela que visa conter a ação do Estado. Essa é uma visão que propõe justamente uma ação do Estado, né? Então é isso, o caráter transformador demanda uma ação estatal mais incisiva, que muitas das vezes acaba sendo utilizada como justificativa para a ampliação de poderes, né? E essa ideia é permeada, claro, pela ideia de que o status quo, o quo ruim é pior do que a ação estatal. A Constituição de 88 também tem um caráter mais coletivo, prevendo direitos sociais, por exemplo. Então, o ponto focal da separação de poderes no Brasil, nessa leitura hipersimplificada, pode ser visto não como a proteção, como tendo como elemento, ponto focal, a proteção do indivíduo, que nem algo que se traduz naquela visão de hipervalorização da esfera privada que tem nos Estados Unidos, mas também a promoção, né, de mudança do status quo de grupos, né, não só indivíduos. E a necessidade de enforcement desses direitos sociais acaba justificando a intervenção do judiciário em políticas públicas, por exemplo. Mas ela tem também outros efeitos na separação de poderes, como, por exemplo, fortalecer o Ministério Público, que acaba aparecendo como quase um quarto poder, porque ele teria, teoricamente, um papel relevante na promoção desses direitos. Então, e aí, nisso, a gente também tem outras questões que têm permeado a justificativa para a flexibilidade da separação de poderes no Brasil. Então, sei lá, instituições fracas levam a maior intervenção do judiciário. Crises econômicas, corrupção, ondas autoritárias, acho que o maior exemplo de todos foi justamente, né, sei lá, a atuação do Alexandre de Moraes nas eleições, que, enfim, era justificada pela necessidade de contenção do autoritarismo ou disfuncionalidade de outros poderes, etc. Dito tudo isso, o que eu queria levantar, e que eu acho que é uma questão que se sustenta com uma análise baseada em modelos ideais e não específicos, como a que eu propus, é de que
na parte anterior, eu expus como o desenho da separação de poderes depende do contexto social, jurídico, cultural e de aspirações do Estado, né? E também das possibilidades que a gente encontra, institucionais. Eu quero finalizar essa apresentação expondo um problema de fundo, que é, em muitos casos, a separação de poderes de alguns países acaba se apresentando ou sendo lida, né, como um conceito ao invés de uma concepção. E isso é muito problemático, porque isso faz com que concepções sejam medidas a partir do conceito, né? Então, sei lá, a separação de poderes no Brasil acaba parecendo um desvio do conceito e não só um desvio, como também um desvio ruim. Então, muitas críticas tecidas ao STF, não todas, claro, mas são baseadas na ideia de que a separação de poderes deve ser necessariamente mais rígida. Ou seja, a separação de poderes no Brasil é avaliada a partir de uma concepção de separação de poderes que sequer faria sentido tendo em vista o contexto do Brasil. E essa situação mostra a importância de se estudar também contextos do sul global, muitas vezes invisibilizados, né, no estudo do direito comparado, não só para que a gente possa aprender sobre o sul global, mas para que a gente possa também ter visões mais refinadas sobre teorizações mais amplas da ideia de separação de poderes. E eu comecei, né, a exposição falando que a apresentação do professor Diego mostra um contra-exemplo dessa avaliação a partir de uma régua inexistente ou que não faz sentido, porque me parece que a avaliação feita é como se chama, como se diz em inglês, né, socio-historically grounded. Então, o que o professor está fazendo é uma avaliação da separação de poderes do Brasil com base em critérios internos da democracia brasileira e da história constitucional brasileira, que permite com que a gente avalie a partir do modelo, dentro do modelo da concepção, o que funciona e o que não funciona, ao invés de manter a visão simplificada de porque o Brasil é diferente, ela é necessariamente ruim, que é uma visão também que simplifica a forma que a gente pensa o conceito de separação de poderes no fim do dia. Enfim, essa era a minha intervenção. Obrigada, Thaís. Foi muito legal a sua apresentação, muito interessante. Agora a gente vai seguir para o debate e a gente vai abrir com uma pergunta que é uma daquelas que a gente tinha mandado para vocês, mas também se sintam livres para acrescentar o que vocês quiserem durante o debate, não precisa se limitar somente às perguntas que a gente for colocando. Mas a primeira pergunta que eu ia fazer quais são os desafios enfrentados na prática para garantir a separação de poderes em sistemas constitucionais ao redor do mundo? A Carol vai mandar no chat também, porque, né, acaba esquecendo. Mas aí vocês podem começar como vocês quiserem, mas como a Thaís acabou de falar, se o Diego quiser começar. Obrigado. Obrigado, Isabelle, pela pergunta. Obrigado, Thaís, pela apresentação, muito, muito interessante. E foi anotando umas coisas aqui, vou tentar conectar com umas coisas que você falou nas respostas. Principal desafio, um dos principais desafios, acho que eu não usei esses termos na minha fala, mas, no fundo, eu estava pensando em separação de poderes como, em parte, a concepção que eu estava defendendo, ela é importante porque ela implica respeito a um desenho institucional específico. O problema de desenho institucional é que é um alvo móvel, né? Não existe um desenho institucional ideal, perfeito, em qualquer situação. E isso vale não só para países diferentes, mas o mesmo país ao longo do tempo, né? Por isso é que momentos de elaboração constitucional são tão importantes, assim, porque você, né, é a chance que você tem de pensar, né, como é que você está construindo ali o barco, que depois de lançar é muito mais difícil de mudar, porém, você vai ter que mudar em algum momento. Então, acho que o caso do Brasil, né, vocês têm poucos anos aí de dedicação ao direito constitucional, mas conforme esses anos forem se somando, vocês vão ver como é que certos problemas vão se repetindo,
e como é que é difícil, às vezes, resolver, mesmo quando todo mundo já identificou, poxa, aqui tem um problema. Porque, no fundo, você pode até estar convencido de que existe um arranjo ideal para aquele momento, para aquele problema. Não significa que você vai conseguir convencer as pessoas de que deve ser aprovada uma emenda constitucional para alterar o sistema desse ou daquele jeito, muito menos que essas instituições com relação às quais você está querendo impor esse novo desenho vão ficar de boa com isso, né? Então, um estudo, um caso muito interessante é o Brasil dos anos 90, que o Supremo Tribunal Federal basicamente olhou para a Constituição Nova, olhou para os seus poderes na Constituição Nova e falou, eu não quero isso não. E foi interpretando esses poderes de forma a desidratá-los, foi meio que discordando dos constituintes mesmo em várias coisas. Então, eu diria que um desafio que me parece para a separação de poderes no mundo em geral é que, se eu estou dizendo que ela, na minha concepção, tem que incluir algum tipo de respeito ao desenho institucional que foi criado com as competências que ele alocou, isso não preclui, ao contrário, isso exige que outras decisões vão ter que ser tomadas para alinhar esse desenho institucional com novos desafios que vão aparecendo. O problema é que essa separação entre, né, construir o barco e ir ajustando o barco em alto mar, né, ela acaba não existindo. O barco está sempre em alto mar. E tem pessoas dentro dele que têm concepções diferentes, tem pessoas que já estão no timão e querem, não vão largar o timão de jeito nenhum, o que é normal, porque o direito constitucional, a gente pensa nele em termos abstratos, mas no fundo ele é sempre sobre o poder que já está sendo exercido, né? Então, acho que o desafio é esse, é um alvo móvel, mas é um alvo que você tem muita dificuldade de mover o sistema numa determinada direção, mesmo que você já tenha identificado um problema, porque a separação de poderes, qualquer reforma, qualquer debate vai estar sujeito às mesmas vicissitudes da política, né, interesses, conflitos, visões divergentes, que você procurou canalizar e controlar quando você fez lá o seu desenho, né? E eu vou concluir só dando um exemplo. Olha o debate que existe sobre poder individual no Supremo, né? Acho que, se vocês acompanharam os últimos meses, né, tem uma emenda constitucional que tem lá uma reforma sobre poderes individuais no Supremo, e aquilo gera uma reação muito forte, né, do próprio Supremo e de outros juristas que dizem isso querem acabar com a democracia. Vamos dizer que, no contexto, essas reações podem até ter sua razão de ser. Eu, pessoalmente, acho que não, mas vou aceitar que é possível que tenha. É só para ilustrar a diferença que é você pensar qual seria o tribunal ideal, com as competências ideais, e você pensar o que eu consigo, de fato, fazer agora com o barco já andando. Então, acho que era isso que eu acho que é um desafio recorrente em problemas de separação de poderes no mundo. Eu começo concordando com o professor Diego. Eu acho que a separação de poderes é algo que se parece muito mais com um filme do que com uma foto, né? Então, ela tem um caráter inerentemente experimental. E então é difícil a gente saber, né, de antemão, pensar no ideal e aí ver quais são as medidas que praticamente vão levar com que a gente chegue no ideal. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante. Mas outra coisa que eu tinha pensando tanto na pergunta de vocês quanto na apresentação do professor Diego, é o fato de que o direito, e o direito constitucional como subespécie do direito, é inerentemente interpretativo, né? Então, eu acho que algo muito importante, isso eu realmente não consigo pensar, dar ideias concretas, é justamente encontrar critérios para a interpretação, né, que criam um constrangimento para como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decide. Então, por exemplo, um critério, que é o critério que eu entendi que foi proposto pelo professor Diego, é o respeito ao desenho institucional, né? Que ele propôs um critério refinado, né? Houve um pensamento com relação a isso. Mas eu acho que é necessário um debate mais qualificado
e institucionalizado sobre critérios interpretativos para que o direito possa se autoconter, de certa forma, mas isso é uma coisa que eu não... É difícil, porque em alguns lugares, por exemplo, a jurisprudência é mais forte do que outros, né? E aí você acaba estabelecendo critérios que eles viram critérios não necessariamente porque eles estão certos, mas porque eles já foram decididos e existe um respeito a isso, sabe? Mas criar critérios do zero e estabelecer e fazer eles pegarem, né? Isso eu acho que é uma dificuldade muito grande. Obrigada, Thaís. Obrigada, Diego. Agora a gente vai fazer outra pergunta, que é: como as constituições e as realidades estrangeiras abordam a independência e a interdependência dos poderes? E aí, a mesma coisa da anterior, vocês podem abordar outros pontos também, se vocês quiserem. E a Carol, acho que vai mandar no chat também. É que eu não consigo mandar no chat. Isso. Obrigada, Carol. Muito rapidamente, Carolina, acho que, voltando a uma coisa que eu falei, acho que parte do problema é que a interpretação constitucional, concordo com a professora Thaís, que é uma prática interpretativa e, no fim das contas, desenho institucional é matéria-prima para interpretações futuras de pessoas que vão, né, dependendo, né, de contextos e elementos e práticas profissionais muito diferentes, ou talvez levar aquilo numa direção que você nunca tinha imaginado. Mas acho que um problema que eu mencionei, que eu voltaria aqui, é a interpretação constitucional. Quando ela se torna central, quando ela se torna o problema central do direito constitucional, ela é predatória de discussões como essa que você está propondo, né? De dependência ou interdependência entre os poderes. No limite, se a gente for olhar a nossa Constituição, ela tem algumas coisas que são muito parecidas com outras constituições de países democráticos, de interdependência entre o órgão de cúpula do judiciário e os poderes eleitos, né? Elas são constituições, você vê isso, acho que com exceção que eu vou falar, vale, eu diria, sei lá, as exceções que me vêm à cabeça, com certeza a Índia é uma delas, mas de modo geral, os poderes eleitos têm um espaço muito grande na indicação das pessoas que vão compor os órgãos de cúpula do judiciário, né? Isso, de alguma forma, é o reconhecimento do problema colocado pela professora Thaís, né? Você tentar lidar com isso com o desenho institucional, dizendo se eu quero fazer valer um determinado mapa de como as instituições vão funcionar e eu tenho uma visão de como isso deve ser interpretado no futuro, eu vou tentar indicar pessoas que eu acho que tenham essa visão, uma vez lá no tribunal, né? Então, a separação de poderes, ela também acaba sendo desenho institucional e separação de poderes, eles são meio que uma ponte entre, né, o desenho que foi criado para funcionar assim e as práticas interpretativas do futuro. Então, chama atenção, respondendo a sua pergunta, para mecanismos de indicação para tribunais superiores, porque mecanismos de indicação em democracias que tipicamente ficam nas mãos, tem um grande papel dos poderes eleitos para indicar quem vão ser os juízes, isso é o reconhecimento de que, sim, é uma prática interpretativa, mas a gente vai tentar, de alguma forma, submeter isso à política, ainda que seja ex ante, né? Ainda que seja um controle prévio. Você vai colocar pessoas que você imagina que, se o debate existente é entre uma leitura mais progressista de uma Constituição antiga ou uma leitura mais conservadora dessa Constituição, você imagina que isso vai estar no debate político e na comunidade jurídica e as pessoas indicadas vão divergir com relação a essas coisas previsivelmente e você vota em pessoas que, de alguma forma, indicam juízes alinhados com essa concepção. Então, eu chamaria atenção só nessa resposta, que eu acho que, se a gente for olhar, existe um certo padrão de grande dependência de tribunais constitucionais dos poderes políticos nos processos de indicação. Não quer dizer que é um ator político que necessariamente vai fazer essa indicação, não quer dizer que o tribunal vai ser do partido da vez. Aí você tem vários outros mecanismos para garantir que não seja um ator político, mas vários, divergentes ao longo do tempo, que vão exercer esse controle. Então, eu chamaria atenção para isso, né? Há uma recorrente preocupação em tornar, numa dimensão
tribunais constitucionais dependentes da política, pelo menos para saber quem vão ser essas pessoas. Tem algumas poucas exceções a essa preocupação em democracias contemporâneas. Eu vou respondendo para um lado um pouco diferente, pelo simples motivo de que é uma pergunta muito difícil, e eu acho que impossível de responder, enfim, de maneira satisfatória, mas que me fez pensar sobre outras coisas também, né? Eu achei super interessante a ideia que vocês colocam de interdependência dos poderes, né? Porque isso faz com que a gente pense sobre como, em muitas democracias atualmente, a separação de poderes virou está aberta à colaboração, né? Então, é interessante a gente pensar como essa visão que a gente tem, né, de núcleos de poderes separados, atuando, cada um fazendo a sua questão, na realidade, isso não se verifica. O que se verifica é, além de uma independência e uma interdependência como forma de controle, é uma colaboração. E eu acho que isso é uma coisa que é interessante de se pensar. E uma colaboração que acontece não só pensando em como muitas vezes, sei lá, você tem decisões judiciais hipercomplexas em processos estruturais, onde o próprio juiz reconhece que ele tem muita dificuldade de propor uma solução e ele chama o legislativo ou outros órgãos do judiciário ou para criar um constitucionalismo colaborativo, né? E tem uma dimensão ainda, eu acho que mais profunda, que é o fato dessa colaboração acontecer, porque a ideia de que o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário aplica, ela também não se verifica na realidade, né? A gente tem o judiciário legislando, o executivo legislando e o legislativo aplicando leis, né, no limite. Então, acho importante pensar como a premissa dessa pergunta, né, da independência e interdependência, ela é, de certa forma, implodida por como a realidade da separação de poderes funciona. Eu sei que eu desviei da pergunta, né? Fui aí para a questão meta, mas eu acho que é uma questão interessante para se pensar quando a gente está pensando sobre o conceito, né, de separação de poderes. Não, Thaís, tá ótimo. Assim, vocês podem responder como vocês acharem melhor, é só para a gente guiando mesmo o debate. Mas muito obrigada para os dois. E a próxima pergunta que a gente ia colocar é: como as cortes constitucionais em outros países se comparam ao STF? Tipo, um pouco mais da realidade mesmo, assim, tipo, hoje. Mas se vocês quiserem falar de desenho institucional, enfim, meio aberto mesmo. A Carol acho que vai mandar. Então, o chat aqui por enquanto, é só o registro dessas perguntas, né? Não tem alguma coisa. Mas depois a gente vai abrir só para não perder alguma coisa aqui sem querer. Sim, no final a gente vai abrir para perguntas. Mas se o pessoal quiser jogar pergunta, já pode colocar, viu? É que geralmente a gente coloca mais no final para ficar, tipo, dividido o tempo, mas quem quiser colocar uma pergunta aí, pode colocar. Poxa, isso que eu vou falar já era verdade para todas as outras perguntas, né? A gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando, mas essa é bem. Eu vou tentar ser ainda mais sucinto, porque essa seria a que eu mais correria o risco de falar sem parar. Eu só vou pontuar que me parece que o STF se caracteriza por um pouco apreço à ideia de que a Constituição separa, inclusive, o poder judiciário dos outros. O STF, me parece que quando ele precisa expressamente tratar do tema de separação de poderes, no passado, a minha experiência é que
acaba acontecendo o seguinte, e isso não é só nos últimos anos, acho que é uma coisa que me parece ter um arco maior na experiência constitucional brasileira desde 88. Quando o tribunal está lidando com problemas da relação entre executivo e legislativo, ele encara o debate não se perguntando se o sistema de 88 é intocável, mas se perguntando como ele pode ser aprimorado para atingir certos objetivos subjacentes. Então, quando, né, se tem uma reforma de medidas provisórias em 2001, e o STF teve que confrontar várias coisas da sua jurisprudência nos anos 90 que envolvia, né, os objetivos do Constituinte 88 quanto aos limites do poder do presidente de criar essas regras, impor uma agenda ao Congresso. E um exemplo de como o STF foi lidando com isso como algo a ser aperfeiçoado é que, em 2009, o STF aceitou uma interpretação da Câmara de que a medida provisória só trancava a pauta de algumas espécies normativas, não de todas as coisas que o Congresso poderia estar decidindo. E, ao fazer isso, o STF liberou espaço explicitamente dizendo, num país em que o presidente edita tanta medida provisória, se eu não adotar essa interpretação, a Câmara vai ficar refém, né, do poder do presidente de sair editando medida provisória descontroladamente. Então, o STF estava discutindo ali um problema que se poderia ter uma abordagem muito diferente e tratar aquilo como um sistema de 88 que não poderia ser alterado. Você poderia, inclusive, considerar inconstitucional a emenda de 2001 que mudou o sistema de medida provisória. Você poderia dizer esse mapa de competências que está previsto em 88 é intocável. Quando, porém, o STF lida com seus próprios poderes e com reformas no judiciário, ele faz outra pergunta. Ele não faz uma pergunta como que esse sistema pode ser aprimorado para promover certos objetivos de limitação de poder, de alocação mais eficiente de tarefas, né, de maior legitimação das decisões tomadas. Tem 1000 objetivos que você pode imaginar, mas me parece que quando o STF lida com reformas que afetam o judiciário, a pergunta é outra. A pergunta é, interfere na função judicial? Se interfere, não pode. Se interfere, não pode, é inconstitucional, não pode, é uma interpretação a ser eliminada. Então, olha, por exemplo, como o STF lidou com a criação do CNJ, né? A pergunta mais importante ali era se o CNJ ainda era uma instituição dentro da hierarquia do judiciário, controlada, tinha uma composição, tinha a maioria do judiciário, e estava sujeita ao STF. Então, né, eu acho que tem aí duas abordagens diferentes do Supremo, quando olha para temas de separação de poderes. Poderia falar outras coisas, mas vou destacar isso que me parece que é maior do que os últimos anos, né? Acho que mesmo antes da crise política no Brasil, já era visível que o tribunal tem uma abordagem muito mais dogmática, quando se trata de saber, posso reformar certas competências do judiciário, ou mudar as instituições judiciais, aí políticos não mexem na função judicial, é intocável. Agora, quando é político mexendo em político, aí a pergunta é diferente, qual o sistema que mais promove certos objetivos? Aí o tribunal se permite ser mais flexível e pragmático, né? Ou seja, separar o poder dos outros, né? O tribunal é mais flexível quando se trata dos seus próprios poderes e do judiciário, a abordagem é diferente. Isso eu estou forçando aqui uma interpretação, acho que me parece que tem algum fundo de verdade. Com essa pergunta, eu fiquei pensando, eu comecei a pensar, né, em tentar comparar o STF com o que é, de certa forma, comparável, né, e aí eu fiquei pensando em cortes de constitucionalismos transformadores também, só que com tudo que o professor Diego falou, eu comecei a pensar sobre um ponto específico que talvez explique essa visão tão problemática de interpretação expansiva do poder do STF e da falta de critério, né? Que é o fato de que a Constituição abriu, judicializou tudo, né? Então, tudo, constitucionalizou tudo.
E o direito constitucional passou a ser, de certa forma, legislado pelo Supremo Tribunal Federal, né? E legislação através do judiciário é uma coisa normal, né, em outros modelos. Então, o modelo de common law é um modelo em que o judiciário tem uma atuação muito mais ampla em termos de exercer a função legislativa. E eu acho que essa função legislativa, que é algo que o STF está fazendo agora, é algo que nasceu em um sistema de common law que tem toda uma cultura jurídica de autocontenção e criação de jurisprudência e respeito de jurisprudência que faz com que o próprio modelo crie critérios para que a corte atue. Enquanto o STF, e agora acho que é uma pergunta também para o professor Diego, eu fico pensando em que medida que a constitucionalização de tudo não é talvez um transplante institucional que não tenha dado certo porque introduziu uma corte próxima ao common law num país de civil law, sabe? Sem a cultura da autocontenção através do judiciário, sabe? Tem uma cultura de autocontenção através da lei, mas a partir do momento que a lei não é específica ou é mais ampla, mais interpretativa, o judiciário só pega isso e fala, então é para mim, sou eu que faço. Não sei se a minha pergunta ficou clara, mas a minha questão é essa, sabe? São todas as cortes que de um lugar onde tudo é constitucionalizado que tem esse problema? Me parece que não. Então, por que o STF tem esse problema? Talvez seja uma questão de cultura jurídica e até de educação jurídica, né? Posso só fazer uma observação sobre o que a Thaís falou? Eu concordo que não é um problema geral e não é necessariamente verdade que constituições transformadoras geram um tribunal desse jeito, né? Um tribunal com esse tipo de abordagem. Claro que elas geram expansão, muitas vezes, do poder de tribunais, mas às vezes por desenho, né? Deliberadamente são constituições que expandem o poder dos tribunais, mas a gente já tem uma tradição de constituições transformadoras na América Latina, por exemplo, a Constituição Mexicana, que é bem velha, e talvez um caso que ilustra como que depende de muitas outras coisas para você ter tribunais se tornando muito poderosos só pelo fato de que a Constituição é muito ambiciosa e constitucionaliza muita coisa. Além disso, tem países em que a Constituição, por ser muito transformadora, gera na comunidade jurídica um debate sobre qual a melhor forma de interpretar essa nova Constituição, que nem sempre é resolvido em favor de uma interpretação mais expansiva, do judiciário sendo mais desconectado de limites textuais. Na África do Sul, por exemplo, houve exatamente esse debate. Havia quem argumentasse que o melhor instrumento para uma Constituição textualmente transformadora era que juízes e advogados fossem mais formalistas, né? Porque a Constituição ela já coloca essa transformação. Então, você só precisa tentar, sabemos que não é tão simples assim, mas a direção básica é foca no que está no texto, nos compromissos que estão no texto, que a transformação virá. E, inclusive, no Brasil, nos anos 90, o que era a chamada doutrina brasileira da efetividade é isso também, né? Se a gente pega os trabalhos do Barroso, do jovem Luiz Roberto Barroso, início dos anos 90, o que ele estava defendendo ali era um tipo de abordagem formalista, quase textualista da Constituição, dizendo, olha, vamos tratar como tratamos, como regras estão escritas em outras normas do direito privado. A gente vai levar a sério o texto, claro que não é a única coisa, mas a gente vai tentar imaginar o que essas regras significam para a aplicação do direito em casos concretos. É claro que 20, 30 anos depois, o agora ministro Luiz Roberto Barroso tem uma concepção muito mais ampliada do que essa de qual é o papel do Supremo, né? Mas é interessante que acho que ilustra o que você está falando, Thaís, que não é que constituições muito ambiciosas, elas naturalmente, automaticamente, sempre produzem o mesmo tipo de tribunal, embora haja uma tendência a empoderamento judicial. Agora, aí a sua segunda pergunta, né, como é que se... o que explica o que aconteceu no Supremo, na velocidade que aconteceu? Primeiro, eu acho que, de fato, tem algo de muito rápido, porque a transformação do Supremo, se você for ver,
ela é muito, muito acelerada, né? Esse é um tribunal que, em 2000, decide que, quando a Constituição fala que a gestante tem direito à licença maternidade, esse é um tribunal que, em 2000, decide, em 3 páginas, numa decisão de uma turma, dizendo a Constituição fala gestante. Gestante pressupõe um fato biológico da gestação. Logo, adotantes não têm direito à licença maternidade, pelo menos não pela Constituição, a legislação pode dar. 15 anos depois, 15 anos é muito pouco tempo para um tribunal, né, você vê essa revolução completa. 15 anos depois, o tribunal volta a esse mesmo tema para dizer, antes da gente falar de gestante, de licença maternidade e adotante, voltemos no pós-guerra, voltemos o que são direitos fundamentais, vamos pensar isso a partir de uma narrativa muito mais ambiciosa de qual é o papel do tribunal, né? E aí, no fim, a gente fala, dado tudo isso, como é que a gente interpreta esse dispositivo à luz desses compromissos todos com, né, direitos humanos, igualdade, proteção a grupos vulneráveis no processo político e dispositivos constitucionais de prioridade da criança e do adolescente. Então, foi uma transformação muito rápida, né? E eu acho que tem a ver um pouco, só jogando uma hipótese aqui, eu acho que tem a ver, em parte, com o que você apontou, que a gente não tinha uma tradição, eu acho, na academia, de discutir decisões do Supremo nesse nível de detalhe e pensar esses critérios nesse nível de detalhe. O que acontece nos anos 90 é como se a gente estivesse dando corda num carro que não disparou ainda, né? Com teorias e com debates que, a partir dos anos 90, começa o caso do Barroso, início dos anos 90, mas você pega já o final dos anos 90, as teorias todas que a gente discute nunca são para dizer que o Supremo pode fazer menos, é sempre dizer que pode fazer mais e mais e mais. Então, é como se estivesse dando corda num carro que, de repente, ele sai correndo das suas mãos e você, né, perdeu totalmente o bonde. Finalmente, quando essas teorias começam a ser testadas, de fato, no ambiente político, é um ambiente político muito mais tenso e conflitivo, e que ele vem 10, 15 anos depois do Supremo já ter consolidado umas ideias muito ambiciosas sobre o seu próprio poder, né? Então, me parece que a chave está ali nos anos 2000, que é o momento em que o tribunal está falando que pode fazer muita coisa e ainda não fez. E ninguém fez nada, e ninguém criticou, né? Na verdade, uma pessoa, acho que aqui eu preciso registrar o artigo pioneiríssimo do professor Oscar Vilhena Vieira, que em 2007, 2008, escreveu, né, no seu artigo Supremocracia, um artigo muito interessante, porque não era um momento que fosse fácil você dar exemplos do Supremo, de fato, exercendo muito poder. Né? Quais os casos que mostram, né, você lia o título do artigo e você falava, mas Supremocracia em 2007, 2008, onde? Do que você está falando? Né? Que país é esse? Mas se você olha o que o Oscar está falando ali, ele está apontando para justamente o poder que não foi necessariamente exercido, mas que o tribunal já está dizendo que tem. O tribunal já está concentrando o poder ali, dizendo eu posso, eu posso, eu posso. E como isso ficou sendo muito tempo acumulado sem ser testado, em decisões em que os outros poderes reagem, em que você vê que aquilo, né, que o resultado vai ser disputado, eu acho que é como se fosse né, uma bolha que vai crescendo sem encontrar resistência, em caso de que essas decisões de fato possam ser contestadas, e que quando de fato o tribunal começa a exercer esse poder, eu acho que a academia estava despreparada, eu acho. A gente estava ou empurrando o tribunal para frente, ou não prestando atenção em decisões nas quais o tribunal ia já anunciando que tinha muitos poderes que viria usar ali na frente. Acho que é uma questão também, assim, nesse ponto da academia, aquela questão da pesquisa parecer, né? Que não sei se vocês estão familiarizados com isso, o pessoal aqui da sala, mas é que é um tipo, tradicionalmente, um tipo de academia no Brasil, que ele não é propriamente científico em termos de adoção de uma metodologia para se pensar um problema jurídico, né? Ela tinha muito um caráter assim, quase de petição inicial. E eu acho que no Brasil, por ser um país, né, tradicionalmente de civil law,
a academia estava ainda está, né, incipiente, né, a academia que olha para decisões judiciais e que com esse refinamento e que tem a coragem de dar o pulo dogmático, né, o pulo normativo, porque eu acho que no Brasil também, depois da onda da crítica à pesquisa dogmática, a falta de metodologia, veio uma onda de tipo, então nós temos que ser super contidos e focados na descrição, ou até, enfim, análise e explicação são coisas super valiosas também, mas acho que falta essa abertura, autoabertura para esse pulo normativo que eu acho que em países de direito, tipo nos Estados Unidos, tem muito, entendeu? Você faz trabalhos normativos em direito muito e isso acaba contribuindo para o controle do que a corte está fazendo. E eu acho que é isso, a mutação da corte é sempre em direção a algo que dificulta ainda mais o trabalho para a gente fazer esse tipo de controle, né? Então, você compara uma decisão de 3 páginas, muito mais fácil de controlar, de entender o que está sendo dito, do que uma decisão de 500 páginas. E outra coisa que eu ia falar também é que quando começou, né, essa onda de direito, constitucionalismo transformador e tal, você tem vários autores, por exemplo, dos Estados Unidos, que acham uma maravilha e aí tentam trazer um significado, um conteúdo de justiça ou de cidadania maior para justificar decisões mais progressistas da corte deles. Só que aí, com o passar do tempo, a gente chegou num ponto que você chega para eles e fala assim: nossa, e o Supremo que criminalizou a homofobia? E eles ficam escandalizados, que eles falam assim: nossa, mas calma, foi um pouco longe demais. Você vai dar para o Supremo é, a capacidade de criminalizar ainda mais setores progressistas que, enfim, são super críticos ao direito penal. Então, eu acho interessante esse pêndulo que girou completamente no âmbito progressista também, sabe? Obrigada, Thaís. Obrigada, Diego. Foi um debate muito interessante. E agora, por questão de tempo mesmo, a gente vai abrir para as perguntas do pessoal. Então, quem tiver pergunta pode levantar a mãozinha, abrir o microfone e falar, ou mandar no chat, como vocês preferirem. Uma pergunta? Eu. Ah, pode falar, Malu, depois eu falo minha É. pergunta. Bem, boa noite. Eu queria agradecer que vocês estão aqui, professora Thaís, professor Diego. Muito bom tudo que vocês falaram. E eu acho que minha pergunta é um pouco mais direcionada ao professor Diego, porque eu li há um tempo atrás o seu Ministocracia e eu achei ideias muito boas. Inclusive, eu achei muito interessante o seu conceito de que os ministros atuam como ilhas decisórias. E minha pergunta era basicamente sobre o plenário virtual e como você enxerga que, tipo, se você enxerga que houve uma ampliação, um maior, não sei, um maior uso desses poderes individuais depois do plenário virtual, porque o seu texto é de 2018 e a gente já não tinha esses mecanismos, a gente não tinha esses mecanismos na época do plenário virtual. A gente tinha um plenário virtual mais, né, rudimentar, mas, enfim, eu queria entender, tipo, qual a sua perspectiva agora sobre essas novas formas e formas mais ampliadas de medidas individuais dos ministros. E eu também tenho uma pergunta relacionada a essa, que é a respeito do desenho institucional, que o senhor faz um artigo falando sobre as PECs de alteração no Supremo, e eu vi que você falou um pouco aqui sobre autonomia ex post e como esse critério de seleção dos ministros, que acontece de uma maneira política, ela pode ser bom, essa alteração. Ah, ele saiu. Sério? Não, acho que só fechou a câmera. Ah, tá. Enfim, minha dúvida é o que que você acha do plenário virtual, tendo em vista o Ministocracia, e se você acha que os mecanismos externos de controle do STF, que seriam essas PECs e etc., seriam mais
interessantes ao se observar a ideia da separação dos poderes do que o regimento interno, por exemplo. Não sei, basicamente isso. Achei meio... Enfim, é isso. Obrigada. Será que ele caiu? Eu não sei se ele caiu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele talvez esteja tentando. É que ele tá aqui na sala, né? Sim. Não sei, talvez ele esteja com algum problema no computador ou alguma coisa do tipo. Não sei. Tá. Será que eu vou tentar mandar uma mensagem para ele aqui no chat? Vamos ver. Um minuto. Será que eu faço minha outra pergunta também enquanto a gente espera para ver se o professor Diego volta? Ele vai entrar de novo agora. Acho que ele caiu mesmo. Deixa eu ver. Ele Ah, voltou. voltou, agora deu certo. Será que ele conseguiu terminar de ouvir? Aqui deu certo agora. Oi, professor. Tudo bem? Tudo certo? Perdão, meu navegador travou aqui, eu perdi, acho que eram 2 perguntas, Maria Luísa, eu vi a primeira. Oi, basicamente, qual que você acha que foi a influência do plenário Na virtual virtual, essa eu na ouvi. questão dos poderes individuais e a questão dos mecanismos internos de controle? Então, vocês falaram muito sobre autocontenção do judiciário, eu achei muito interessante a colocação da professora Thais sobre países de common law e civil law e essa questão do autocontrole do judiciário, e eu queria entender o que vocês dois acham nessa pergunta sobre mecanismos externos e internos de controle. Então, a gente tem um regimento interno, mas a gente também tem um mecanismo que seria Aspex. E o que vocês acham desse controle de um poder pelo outro, desse autocontrole que a gente pode observar no regimento interno de uma certa maneira? Enfim, é isso, basicamente. Não sei, Carolina, Isabelle, se vocês querem juntar outras perguntas para a gente. Eu anotei aqui para responder para a Maria Luísa, mas não sei se é melhor para garantir mais perguntas. Fica a critério de vocês, eu posso sair falando. Eu acho que a gente pode juntar as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tiver, eu tenho uma que eu acho que dá até para ligar um pouco com a da Malu. Que a Malu também falou na pergunta dela sobre a diferenciação de países de common law e civil law, e eu acho interessante também a diferenciação de comportamento do judiciário, por exemplo, do STF, na interpretação judicial em países em desenvolvimento e desenvolvidos, e em como, tipo, como o contexto histórico desses países mudou o comportamento do judiciário. Então, talvez essa parte da pergunta da Malu dê para responder também como essas diferenças de desenvolvido e subdesenvolvido traz a diferença grande comportamental sobre a interpretação judicial. Não sei, Carol, posso, tipo, acrescentar um negócio? pode. Que, tipo, você falando essa sua pergunta, eu fico pensando também se, tipo, se esse background, essa diferenciação, talvez, tipo, afete também um pouco na percepção que a gente tem, tipo, das crises entre poderes, assim, hoje em dia. Como, tipo, a crise do Brasil que a gente teve agora. Um pouco meio que essa onda autoritária. Enfim, algo do tipo. Acho que pode começar a responder as perguntas do jeito que vocês se sentirem mais à vontade. Tá, vou ser objetivo aqui para a gente poder ter mais tempo. Acho que o contexto importa e sempre importou, né? Se você for ver na crise, né, nos anos 30, nos Estados Unidos, na Grande Depressão, a pressão, ali era um movimento de efervescência de críticas sobre como a Suprema Corte deveria interpretar a Constituição. Então, acho que
se você olha um país que tem 200 anos de tradição de controle de constitucionalidade, como os Estados Unidos, é impossível não concluir que crises políticas e contexto político e econômico influencia o que se espera dos juízes, porque influencia o que se espera do governo, e teorias sobre como os juízes devem se comportar são construídas por pessoas que estão na academia, na profissão, em meio a esses conflitos também. Então, acho que não tem muito como fugir disso, e é só você ver como que a era Trump afetou também o que as pessoas falam sobre a Suprema Corte, né? Sobre como a Suprema Corte deve ser interpretada, o debate muda. Não, é claro que em países, em democracias mais recentes, a gente tem, né, problemas diferentes, a gente tem uma série histórica menor para ver essas flutuações e para entender que é possível, dentro da democracia, ter uma flutuação muito para cá e para lá ao longo de décadas. Por outro lado, eu queria contestar um pouco a importância também decisiva dessa distinção entre países desenvolvidos e desenvolvimento, porque o que essas ameaças à democracia mostram também é que, durante muito tempo, né, a área do direito constitucional tinha dois tipos de literatura, né? As democracias que estão ali se erguendo e parece que estão sempre em crise, né? Estão na democracias em consolidação e democracias consolidadas. E havia uma divisão de trabalho entre os acadêmicos também, né? O pessoal que faz direito constitucional comparado foi indo cada vez mais para pensar democracias e desenvolvimento, como a professora Thaís falou. Mas acho que hoje essa distinção está difícil de sustentar, né? Assim, quando você olha os desafios de democracias, inclusive consolidadas, com relação a ameaças à estabilidade democrática, por exemplo, você vê que o modo crise não é privilégio de países e de democracias mais recentes. De outro lado, o business as usual da separação de poderes, né, que você eleja pessoas que vão indicar outras pessoas para tribunais, que vão decidir contra esses governantes no futuro, e a corte vai, ao longo do tempo, se ajustando ao dia a dia da política. A gente viu isso acontecer também no Brasil, a gente viu isso acontecer na Colômbia. Então, há uma aproximação entre esses dois tipos, né? O modo política tranquila e o modo crise ou consolidação, acho que não é muito privilégio de nenhum dos dois grupos de países assim. Então, acho que eu enfatizaria isso, embora enfatizando também que o contexto importa. Eu só acho que não dá para achar que essa distinção, né, de onde está o país, o PIB do país, o índice Gini, se esse tipo de elemento vai ser decisivo para saber o que vai acontecer. E com relação às outras perguntas, só sobre civil law e common law, eu só observaria que o caso do Brasil é desafiador para pensar nesses termos, porque, embora seja um país civil law, é um dos países, como o México e a Argentina, que tinha um século de tradição de controle de constitucionalidade feito pelo judiciário, quando criou uma nova Constituição. Então, é um desses países em que essa distinção fica mais bagunçada. É verdade que os nossos juízes, em geral, eram juízes mais civil law, mas o nosso direito constitucional não era, né? Então, já tinha uma coisa diferente aí que eu acho que pode ajudar a pensar essa questão levantada pela Thaís. Sobre o plenário virtual, acho que a principal mudança, primeiro tem uma colega professora da casa, Ana Laura Barbosa, professora aí da FGV, que está muito, assim, tem escrito muita coisa legal sobre esses temas. Então, muitas das coisas que eu vou falar, aprendi também com ela. Mas acho que uma principal mudança é o poder do relator de escolher, de querer que o colegiado se pronuncie sobre uma liminar sua e não conseguir porque não cabe na pauta. Essa foi a principal mudança para a virtual, em termos de poderes individuais de decidir. Porque antes do plenário virtual, o relator podia dar uma liminar monocrática e virar para o plenário e falar: pelo amor de Deus, arrume um espaço na pauta, porque eu quero que vocês apreciem essa liminar que eu dei. Mas a pauta tinha lá 700 processos esperando para serem chamados, e o plenário decide 1, 2 por sessão, na melhor das hipóteses. O plenário virtual criou um outro caminho, que é o relator dizer: bom, eu agora vou iniciar aqui minha sessão virtual, porque eu acho que isso é importante. Além disso, isso reduz o poder de agenda do presidente. Aqui eu acho que
não sei se necessariamente eu e a Ana Laura teríamos a mesma leitura. Pelo que eu me lembro, eu acho que ela entende que o poder do presidente, bom, não vou arriscar dizer, não lembro, não vou arriscar atribuir uma posição a ela, não estou lembrando exatamente o que ela escreveu nos artigos sobre isso. Mas eu acho que você retira do presidente ele era um gatekeeper incontornável, né? E agora o presidente está numa represa que tem buracos. Ele não consegue impedir que certos temas sejam julgados antes ele conseguia. Então, essas são as duas principais mudanças. As outras são mais complexas de pensar o resultado. O pedido de vista tem também no plano virtual, mas é um mecanismo mais complicado, porque agora você escolhe para onde você devolve. Então, certamente, se eu tivesse que reescrever o Ministrocracia hoje com o Leandro, Maria Luísa, eu teria que levar em conta isso, mas, mesmo após as reformas do fim da gestão da ministra Rosa Weber, eu ainda acho que permanece grande poder individual, foi muito reduzido, mas permanece grande poder individual não supervisionado no Supremo. E não temos tempo para discutir os exemplos, mas eu acho que essa redução ainda foi importante, foi significativa, ainda sobra muito, ainda deveria reduzir mais. Pode falar. Eu tenho. Ah, você quer fazer a pergunta, Maria Luísa, e depois eu respondo? Ou o que você prefere? Não? Eu tenho só dois pontos curtos. Um é sobre essa divisão common law e civil law, que eu acho que sim, ela é artificial, assim, não só nesse contexto, mas em vários contextos são híbridos, mais do que o Brasil é hoje, por exemplo. Mas eu acho que é interessante pensar que, apesar de ter uma tradição de controle de constitucionalidade, quando eu entrei na faculdade em 2012, o grande caso que a gente discutia era o Wanger. Tipo, assim, esse era o grande caso de atuação do STF que a gente discutia em direito constitucionais, fundamentais, teoria da Constituição, constitucional, etc. E aí, a partir daí, acho que abriu uma porteira que eu imagino que tem a ver com a nova Constituição abrir esse espaço, né? Que existia controle de constitucionalidade, mas agora, assim, qualquer coisa é constitucional, né? Então, essa era uma coisa, e a outra coisa é que eu acho que também a gente tem que pensar o Supremo como uma instituição, não só como o direito em si, né, como algo interpretativo. Então, assim como todas as instituições, as escolhas de desenho institucional alocam poder, né? Então, sei lá, quando a gente pensa sobre autocontenção, tem tudo a ver com, sei lá, normas do regimento que vão dar poder de agenda para o presidente. Aí chega o plenário virtual e acaba criando, assim, eu diria que tem um spillover effect de controle que não necessariamente era algo planejado. Existe agenda com relação a timing, existe poder de agenda com relação a quem faz o quê, né? Manda para o plenário, não manda para o plenário, decide individualmente. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender. Eu acho que no Brasil a gente já discute muito sobre isso, mas lições sobre reformas institucionais em geral, porque a gente tende a ver o judiciário como um bicho muito esquisito, e realmente é um bicho esquisito, mas é uma instituição e regras criam incentivos e controle e dão poder ou tiram poder. Era só. Obrigada, professora. A Malu queria falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer, ótimas falas. E não, só para lembrar o Diego, que eu tinha lido agora recente o negócio da Ana Laura, e aí ela fala que potencializou o poder de agenda do relator e do ministro que pede destaque e diminuiu o protagonismo do presidente na definição da agenda. E sobre o que você falou do Ministrocracia, eu achei muito interessante. Se você tivesse reescrito no contexto do plenário virtual, eu acho que teria uma análise mais interessante agora também. O que eu ia falar? Esqueci. Era uma questão outra, mas acho que não dá tempo, então é isso. Muito obrigada. Obrigada, Malu, por ajudar aí. Então, eu acho que por questão de tempo mesmo, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat ou manda para mim, que eu envio para eles, para os professores no e-mail, alguma coisa do tipo.
Mas, finalizando aqui, eu queria agradecer muito aos convidados de hoje, a professora Thaís, a professor Diego. É, foi muito produtiva a nossa discussão, foram discussões que a gente geralmente não tem em sala de aula, então foi muito interessante trazer isso e pensar nesses novos jeitos de atuação da STF e como isso se compara ao redor do mundo. Eu também queria, esse é o nosso último encontro da semana, o último encontro da Semana Jurídica 2024. Eu queria agradecer muito a todos que vieram, muito a todos que participaram. É, e é isso sobre. Eu vou mandar de novo no chat o envio dos relatórios e sobre os créditos. A gente vai mandar um e-mail para vocês explicando certinho, por questões burocráticas, provavelmente vai até o final do semestre, vai estar no aluno online de quem fez tudo certinho na participação e nos relatórios. Mas muito obrigada a todos por participarem. De novo, muito obrigada, professora Thaís, muito obrigada, professor Diego. E boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Boa noite, Tchau, obrigada. pessoal. Tchau.